A história da rainha Ester que colocou a própria vida em risco. Quem foi Ester? Ester é uma das mulheres mais importantes de toda a história bíblica. Ela se tornou rainha da Pérsia e foi usada por Deus para salvar todo o povo hebreu. Ela era judia, foi criada por seu primo Mordecai na Pérsia, já que era órfã. Nessa época, a nação de Israel estava sob exílio. O significado do nome Ester. O nome hebraico de Ester é Hadassah, e significa mirta ou murta, que é uma flor bonita e popular. Quando Hadassah entra para o harém real, ela recebe o nome de Ester, possivelmente pela designação dada a mirta, palavra bastante próxima da raiz do termo que designa tanto mirta como estrela, a forma da flor. O livro de Ester foi escrito aproximadamente entre 470 e 486 a.C., e acredita-se que foi escrito por Esdras. A história ocorreu em Suzã, uma das 3 capitais do Império Persa, que se estendia da Índia à Etiópia, compreendendo também algumas ilhas do Mediterrâneo. Ester viveu num tempo de grande perigo, pois seu povo, os israelitas, estavam em exílio, após a destruição da cidade de Jerusalém. A rainha nasceu quando o povo judeu já estava sob domínio persa há mais de 120 anos. A história de Ester começa quando o rei persa Assuero, provavelmente o rei Xerxes, deu uma grande festa para os seus servos e príncipes, para exibir suas riquezas e glória do seu reino. A rainha Vasti, antecessora de Ester no trono, é convocada para o rei exibir sua formosura. Ela, porém, se recusa a atender ao chamado do rei Assuero de estar em sua presença. Por este motivo, o rei fica furioso e resolve destituir Vasti do seu cargo de rainha. Para substituir a rainha Vasti, o rei cria um concurso de beleza, para que seja escolhida no reino a jovem mais bela e formosa, para se tornar rainha. As jovens mais bonitas de todas as 127 províncias do reino persa foram convocadas para se apresentar ao rei, e, dentre elas estava Ester. Durante o concurso criado pelo rei, as jovens ficavam recebendo, durante 12 meses, tratamentos especiais de beleza e especiarias. Quando chega ao harém, Hegai, o responsável pelas mulheres do concurso, se encanta com a beleza de Ester, e dá a ela o melhor lugar na casa, as melhores vestes e os melhores alimentos. Os 12 meses se passaram e as jovens foram chamadas à presença do rei. Nesta ocasião, cada uma levava um presente para adornar-se. Entretanto, ao contrário das outras jovens, Ester não escolheu nada além do que já possuía. Quando ela se apresenta ao rei, sua beleza o impressiona, e ele a ama mais que todas as outras jovens. Imediatamente, Ester é coroada rainha no lugar de Vasti. Entretanto, mesmo após ser coroada rainha, Ester mantém-se obediente ao seu primo Mordecai, e não revela sua identidade judaica, visto que os judeus sofriam grande perseguição naquela época. Preocupado com sua prima, que havia sido criada como filha, Mordecai visitava frequentemente o palácio de Suzã. E, numa dessas visitas, Mordecai escuta quando 2 oficiais planejam uma conspiração para assassinar o rei. Mordecai conta à rainha Ester, que informa o plano ao rei. Ao descobrir a veracidade dos fatos, o rei manda enforcar os oficiais que conspiravam contra ele, e o plano conspiratório é escrito nos registros históricos. Algum tempo depois, Amã, nobre e amalequita, é exaltado e colocado como o primeiro-ministro, sendo o segundo no reino abaixo do rei. E, por isso, naquele tempo foi publicado um decreto do rei para que todos adorassem Amã. Entretanto, como Mordecai era judeu e servo de Deus, ele se recusa a se curvar diante de Amã. Amã fica muito enfurecido com Mordecai e todo o povo judeu, e requer ao rei que os judeus sejam punidos por não o adorar. O rei concede o pedido de Amã e publica novo decreto para que seja destruído o povo judeu. Quando Mordecai toma conhecimento do decreto contra o povo, se entristece bastante, rasga suas vestes e cobre-se de cinzas, costume da época. Ester fica sabendo da tristeza de Mordecai e se entristece também. Preocupada com seu primo, ela manda que seus servos descubram o motivo da tristeza. Descubram o motivo da tristeza de Mordecai. Mordecai conta para Ester o plano terrível de Amã, e pede para que ela interceda pelo povo judeu perante o rei. Acontece que naquela época, quem fosse à presença do rei sem ser convidado, seria condenado à morte, exceto se o rei estendesse seu cetro de ouro. Por isso, Ester fica receosa e teme por sua vida.
Porém, seu primo a alerta de que ela também era judia, e não seria poupada apenas por estar no palácio. Não seria poupada apenas por estar no palácio. Além disso, ele fala que se não for por Ester, a ajuda para o povo judeu se levantará de outra parte. Com isso, Ester pede a Mordecai que ele e todo o povo judeu ore e jejue por 3 dias, e informa que ela e suas servas fariam o mesmo. Os dias se passam, e Ester coloca suas vestes reais para ir à presença do rei. O rei, ao avistá-la, estende seu cetro de ouro e diz: pede-me o que quiseres, e até metade do reino eu te darei. Ester, movida pela sabedoria de Deus, requer um banquete ao rei, na presença do primeiro-ministro. Primeiro-ministro, Amã. Durante o jantar, o rei indaga a Ester sobre qual era o seu pedido. A rainha, porém, requer um novo banquete no dia seguinte. No dia seguinte, ocorre o novo banquete requerido por Ester ao rei. A rainha expõe todo o plano de Amã. O rei fica furioso com o plano de Amã de tirar a vida da rainha tão amada por ele, e de todo o seu povo e decide enforcá-lo na própria forca que Amã havia construído para Mordecai. Acontece que, mesmo com a morte de Amã, o povo judeu continua desprotegido, pois o decreto que determinava sua destruição continua em vigência. Além disso, naquela época os decretos reais não poderiam ser revogados. E, por isso, Ester intercede pelo povo judeu e convence o rei de publicar novo decreto. Nesse novo decreto, o rei autoriza os judeus a guerrearem e se defenderem. Mordecai envia o novo decreto a todas as províncias do reino. A guerra ocorre e os judeus vencem, evitando a destruição de seu povo. Até hoje esse episódio é celebrado pelo povo judeu com uma festa chamada de Purim. A palavra significa sorteio, que era a forma que Amã usaria para determinar o dia do extermínio. A história da rainha Ester se mostra de grande relevância e importância para o povo de Deus. Por meio dela vemos a soberania de Deus diante da crise, e como ele é especialista em reverter situações que parecem impossíveis aos olhos dos homens. O rei Davi, no Salmo 139, nos diz que todas as coisas já estavam escritas ainda antes que acontecessem. Podemos ver isto através da vida Ester, que nos mostra que o Senhor está sempre no controle de todas as coisas. E se você chegou até aqui e gostou, ajude o canal, se inscreva e compartilhe.